Então, cumprimentar aqui a nossa ministra, o governador da Paraíba, o vice Carlos Brandão, o presidente do BNB, o presidente da CNA, que falou agora e falou muito bem, os diretores do banco, superintendentes, prefeito, vice-prefeito, vereadores, cumprimentar as lideranças do agronegócio que estão conectados, os agricultores, os 2.200 que estão nessa live. Falei aqui do Plano Safra. O Plano Safra tem 253 bilhões, um crescimento de 13 bilhões em relação ao anterior, que eu acho pequeno, corresponde a menos de 50% daquilo que é gasto no presente exercício. Mas eu quero falar, ministra, e eu estive com a senhora e o ministro da Economia ontem lá no Planalto, sobre a lei dos agricultores, aquela lei 13.340, que já foi renovada 2 vezes e que ficou ainda um passivo de 9 bilhões só no Banco do Nordeste, sem o BASA. São recursos, quase tudo do Fundo Constitucional, o FNE, o FNO, e que foi vetado. Nós fizemos uma mobilização para derrubar o veto, mas atendendo ao apelo da ministra, nós estamos negociando uma alternativa, ministra. Entreguei ontem, como sugestão à senhora, uma minuta de medida provisória, mandei deixar no seu gabinete, tentei várias vezes conectar com a senhora, acho que estava voando, para a senhora encaminhar ao ministro da Economia e que esta medida provisória seja assinada antes da apreciação da derrubada do veto. Então, o que diz o nosso estoque? O BNB tinha 846 mil operações, só negociou 360. Dessas 846, era 22 bilhões de reais registrado na contabilidade do banco. E ficou ainda 486 mil operações de fora, que corresponde a 9,2 bilhões de reais. Ministra, está aqui a minuta da medida provisória, entreguei no seu gabinete ontem. É o texto total que foi vetado, os débitos dos agricultores contratados até 2011, e estão recursos do FNE, do FNO, e recursos de outras fontes, até 200 mil reais, como estava na lei originária naquele tempo. Então, nós entregamos à senhora esse veto, na minha avaliação, foi injusto, porque o governo colocou no fim do ano 1.849 bilhões e o que o banco utilizou foi apenas 20 milhões de reais. O restante voltou para o Tesouro. E nós estamos tratando desta renegociação e propusemos não 1 bilhão mais de 800, ministra. Nós propusemos apenas 500 milhões, que o ministro, naquele dia lá no Planalto, achou uma coisa interessante. E eu quero que a senhora viabilize o encaminhamento para que ele mande editar esta medida provisória. Outra coisa que eu quero falar sobre os juros, aquela renegociação, contratação para comércio, indústria, serviço, excluir o pequeno agricultor do Nordeste, com juros de 2,5%, 2,5% naqueles municípios onde temos decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo. Então, eu queria incluir também o agronegócio. Também, ministra, eu combato muito o problema dos juros. Veja bem, quando a taxa Selic era 14,25%, os juros eram mais ou menos do tamanho da taxa Selic. Hoje é 2,25%. E apesar do Luiz Sérgio dizer que caiu 23%, mas é 3 vezes, 4 vezes mais a taxa Selic. Então, eu luto junto ao Ministério da Economia para que os juros do agronegócio sejam vinculados à Selic. Nem que seja o dobro da Selic, mas caiu a Selic, caem os juros. Aumentou a Selic, aumenta os juros. Então, seja vinculado à taxa Selic.
a modernização. Eu combato muito a centralização do sistema financeiro. O sistema financeiro, nós temos mais de 130 bancos no Brasil e apenas 5 têm 84% do mercado. Entre esses 5 não está o Banco do Nordeste, está só a Caixa e o Banco do Brasil, e mais 3 bancos privados. E eles têm lucro só com tarifa e serviço. Olha, os 5 maiores bancos lucraram no ano passado mais de 50 bilhões de reais com tarifas e serviços, pagaram os 400 mil empregados que ele tem nas 18 mil agências. Então, eu combato demais o sistema financeiro. É um sistema injusto, que tem o juro mais caro, inclusive para o nosso setor, o agronegócio. Acho que o subsídio que o governo dá é pequeno, eu tenho negociado. Então, nós vamos continuar lutando para que o agronegócio no Brasil vai ser o melhor do mundo, mas com o apoio do governo federal. Então, eu também, Romildo, eu tenho aqui no Piauí a agência do BNB, recebi hoje uma ligação do prefeito, que tem dois funcionários. A agência de Ribeiro Gonçalves é o centro entre Uruçuí e Baixa Grande, que são os 2 maiores produtores de grão do nosso estado. Gostaria que o Romildo visse. E, por final, nós estamos trabalhando para a renegociação do passivo do FINÓ, principalmente para as empresas do agronegócio. O FINÓ, nós temos aí um passivo, em 2001 era 1 bilhão e 900. Hoje é 33 bilhões de reais. Por quê? Porque os juros, encargo, mora e tudo são coisa que não existe em nenhum sistema financeiro do Brasil e nem do mundo. Então, nós estamos trabalhando principalmente aqueles produtores do agronegócio, até porque renegociar o FINÓ e o FINAM não dá impacto nas contas do governo. Tudo isso o governo, às vezes, vota contra ou veta, porque há impacto e o governo não tem condição. Então, como é o caso lá da 13.340, que nós já combinamos deixar em 500 milhões. Então, dizendo isso, presidente João Martins, nós estamos aliados, eu tenho orgulho de defender o banco. O banco é o principal órgão do Nordeste, Sudene, o FDNE, quase inexpressivo. Ontem eu estava trabalhando para aumentar o Denox, que já teve 11 mil empregados, agora tem menos de 1.000, já investiu 400 milhões por ano, está investindo menos de 50, tem mais de 300 açudes que administra. Então, nós estamos trabalhando para revitalizar esses órgãos. E o presidente, João Martins, ele sempre falou na recuperação de nova política para o Nordeste. Ele quer, e eu acho que ele tem razão, e nós vamos trabalhar com a CNA como membro da CNA, do Conselho, como presidente da Federação, como coordenador da bancada do Nordeste, também como coordenador aqui do agronegócio, do comitê designado pela CNA, pelo presidente João Martins, lutar para diminuir as desigualdades sociais e regionais. Não é possível que o Nordeste tenha menos da metade da renda per capita brasileira, tem 28%, 27,5% da população e apenas 14% do PIB. E ontem, meu querido João Martins, minha querida ministra, eu mandei levantar todos os investimentos feitos no Brasil, no governo Bolsonaro. Sou aliado incondicional do governo, mas, às vezes, eu me posiciono contra quando há discriminação, principalmente com aqueles que mais precisam, aquele mais discriminado, que é o povo do Nordeste.